pessoal, hoje vamos falar sobre independência do Brasil. Para a gente poder começar a falar desse assunto, a gente tem que voltar um pouquinho antes. Os antecedentes da independência do Brasil. Tudo começou com o desencantamento das elites brasileiras com a forma como Portugal controlava a colônia, cobrando muitos impostos e limitando as decisões locais. Ao mesmo tempo, as ideias de liberdade, igualdade e direito dos povos começaram a chegar aqui, inspiradas pelas revoluções que aconteceram pelo mundo, como a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. Esses ideais mexeram com a cabeça de muita gente, principalmente das lideranças locais. Tudo começou no dia 29 de novembro de 1807, quando a coroa portuguesa, pressionada pelo exército de Napoleão Bonaparte, decidiu mudar a sede da corte para sua colônia mais rica, que no caso seria o Brasil. Diante disso, quem fez toda a escolta foi a Marinha Britânica, que fez um ótimo acordo com Dom João VI. E nessa viagem vieram cerca de 10 mil pessoas, dentre eles vieram ministros, médicos, juízes, dentre outros cargos de funcionários. E junto dessa viagem também veio tesouros, arquivos do governo e bastante livro, que foi usado futuramente para poder fazer a Biblioteca Nacional. Para quem pensou que essa viagem foi uma viagem tranquila, está muito enganado, porque essa viagem foi simplesmente um caos, porque nela havia doenças, falta de comidas e algumas pragas, sem também falar do clima do mar. E por causa dessas mudanças climáticas, eles separaram em dois grupos. O primeiro navio, que levava a família real, chegou em Salvador no dia 22 de janeiro de 1808. O segundo grupo parou para abastecer nas ilhas de Cabo Verde e depois seguiu em sentido ao Rio de Janeiro. Eu não sei se vocês sabem, mas depois que a corte portuguesa pisou em solo americano, o Brasil nunca mais foi o mesmo. Pois, desde 1500, por causa do pacto colonial, a colônia só podia negociar com Portugal. E assim que Dom João VI chegou ao Brasil, em 28 de janeiro de 1908, ele decretou a abertura dos portos a nações amigas, e assim acabando o acesso exclusivo colonial. E quem saiu no lucro dessa foi os trabalhadores do campo, que conseguiram exportar suas mercadorias e conseguir bem mais dinheiro com isso. Porém, eles vão enfrentar muitos concorrentes ingleses. O que devemos entender é que com o deslocamento do eixo político de Portugal para a colônia, fez com que a experiência de liberdade fosse uma ideia irreversível. E uma dessas experiências foi quando, em 1815, Dom João declarou a colônia de Reino Unido de Portugal e Algarves. Pronto, agora não somos mais colônia, e sim uma extensão do Reino de Portugal. E, em 1820, teve a Revolução do Porto, que era igual a retorno da família real mais a restituição do pacto colonial. O que foi algo que a gente brasileira não gostou muito, porque eles já estavam acostumados a fazer parte do reino português. E foi assim que Dom João VI adiava o seu retorno. Só que em 1821, ele foi forçado pela coroa portuguesa a voltar para a Europa. Com isso, ele deixa seu filho, Pedro de Alcântara, futuro Dom Pedro I, como príncipe regente do Brasil. E assim que a família real retorna para Portugal, as cortes vão incidir o direito pelo rei durante os 13 anos em terras brasileiras. E Dom Pedro, mesmo sendo português, alinha-se o descontentamento brasileiro. Preocupado com o crescimento do Brasil, a elite portuguesa pressiona Dom João VI para rebaixar o Brasil à condição de colônia novamente, que torna sem efeito ao título de príncipe regente do Brasil, dado a Dom Pedro. Partido Português ou Partido da Corte. A composição era formada principalmente por militares portugueses e comerciantes portugueses estabelecidos no Brasil. Os interesses defendiam o retorno de Dom Pedro I a Portugal e a recolonização do Brasil. Diante disso, houve a ordem judicial que exigiu o retorno de Dom Pedro para Portugal. E Dom Pedro I, contrariando as ordens portuguesas, atendendo a pedido das elites coloniais e uma abaixo-assinado com mais de 8.000 assinaturas, que era muita coisa. Ele acaba declarando no dia 9 de janeiro de 1822 que vai ficar no Brasil. E esse dia é conhecido até hoje como o Dia do Fico. E esse é o primeiro passo para a gente chegar até a independência do Brasil. Bom dia, hoje eu vou falar sobre o Dia do Fico, 9 de janeiro de 1822. Este foi um momento decisivo no caminho para a independência. As cortes portuguesas, cada vez mais autoritárias, exigiram um retorno imediato de Dom Pedro a Portugal, sob forte pressão e apelo popular, representado por um abaixo-assinado com milhares de assinaturas.
Dom Pedro I, que havia desenvolvido laços com a elite brasileira e percebido o desejo de autonomia, declarou: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico." Dom Pedro I viaja para São Paulo em busca de apoio político, deixando no comando do Brasil sua esposa, Maria Leopoldina, e seu ministro do reino, José Bonifácio. Mas, no meio do caminho, Maria Leopoldina recebeu uma carta de ameaça que, se Dom Pedro não voltasse para Portugal, o Brasil ia voltar a ser colônia. E assim ela manda rapidamente uma carta apoiando o marido na separação política definitiva entre Portugal e Brasil. Outro a escrever a recomendada separação política é José Bonifácio. Bom dia. O Partido Brasileiro foi um grupo de elite que defendeu maior autonomia para o Brasil no início do século XIX. Teve papel importante na independência, apoiando a permanência de Dom Pedro e pressionando a separação de Portugal. O mensageiro encarregado de entregar as cartas encontra Dom Pedro às margens do rio Ipiranga, e Dom Pedro, ao ler a carta, decidiu separar definitivamente de Portugal e bradar sua clássica frase: independência ou morte. Mas o fato de Dom Pedro querer se separar de Portugal não significa que a gente estava 100% livre dos jogos portugueses. Na semana seguinte, do célebre Brito do Ipiranga, Dom Pedro retorna ao Rio de Janeiro e é aclamado imperador no dia 12 de outubro de 1822. E por muito tempo, essa foi a data que os brasileiros comemoravam a independência do Brasil. Curiosamente, foi apenas em 1º de dezembro de 1822 que Dom Pedro mandou uma carta ao seu pai dizendo que houve a separação política. Principais objetivos da independência do Brasil. Durante o processo de independência do Brasil, as elites brasileiras tinham 3 principais objetivos: a liberdade de comércio, que basicamente era a busca para se livrar do monopólio português e negociar com outras nações, especialmente a Inglaterra. Também desejavam autonomia administrativa. E algumas pessoas dizem que a independência do Brasil foi algo pacífico, mas não. Houve a Guerra da Independência, que durou cerca de 2 anos, onde ocorreu grandes conflitos entre Pará, Bahia, Pernambuco e Montevidéu, que nesta época ainda fazia parte do Brasil. Mas a independência só veio definitivamente em 29 de agosto de 1825, que ocorreu um tratado de amizade e aliança entre Brasil e Portugal. Porém, esse reconhecimento não saiu de graça. Os cofres públicos tiveram que desembolsar uma grande quantia de dinheiro, e esse foi o processo de independência do Brasil, que não contou apenas com a vontade de Dom Pedro I, e sim com a influência de vários setores da sociedade. O período pós-independência do Brasil, que se inicia oficialmente em 7 de setembro de 1822, foi marcado por uma série de transformações políticas, sociais e econômicas, mas também por muitas dificuldades e instabilidades. Vamos falar sobre os principais tópicos desse assunto. Dom Pedro I e o começo do Império. Dom Pedro I foi quem declarou a independência e virou o primeiro imperador do Brasil. Em 1824, Dom Pedro I criou a primeira Constituição do Brasil, mas ela foi imposta por ele mesmo, sem acordo com os políticos. Essa Constituição dava muito poder ao imperador, incluindo o chamado poder moderador, o que deixava claro que, apesar de ser uma monarquia constitucional, ele mandava bastante. Revoltas e crises. Esse começo foi cheio de revoltas. A Confederação do Equador, por exemplo, aconteceu no Nordeste e foi uma tentativa de criar uma república separada. Foi brutalmente reprimida e esse tipo de conflito não foi o único. A saída de Dom Pedro I. Com tantos problemas, Dom Pedro I perdeu o apoio. Em 1831, ele abdicou do trono e voltou para Portugal, deixando o trono para o seu filho, Dom Pedro II, que era só uma criança na época. Período regencial. Como Dom Pedro II era menor de idade, o país passou por um período chamado de regência, com vários governos provisórios. Foi uma fase instável, cheia de disputas políticas e revoltas pelo país. Para acabar com essa bagunça, em 1840, fizeram um golpe da maioridade e Dom Pedro II assumiu o trono com apenas 14 anos. E esse foi o começo do Brasil, como país independente. Liberdade política no papel, mas com muitos conflitos, desigualdades e pouca mudança para o povo em geral. E esse foi um breve resumo da independência do Brasil. Espero que vocês tenham entendido de uma forma muito simples e curta.